Olá pessoal, bom dia. Bom, hoje, 15 de outubro de 2025, deixa eu mostrar minha camiseta. Lute como um professor. A gente dá um contexto na data de hoje. 15 de outubro, essa data aqui, ó, 1947, né, um grupo de professores já começou a comemorar essa data como, né, o Dia do Professor, né? Só que o decreto que realmente, né, instituiu a data só surgiu em 1963. Mas aí a gente tem que ver uma questão assim, ó, por que o dia 15 de outubro? Aí eu estou fazendo esse vídeo em preto e branco porque não tem nada de colorido, né, a vida do professor. Claro que isso aqui é um POV, né, como uso nas redes aí, isso é um point of view, né, um ponto de vista meu, mas a gente não está tendo, né, uns anos coloridos na carreira de professor. Mas olha só, aí essa data foi escolhida porque em 1827 o Dom Pedro I, né, ele sancionou a primeira lei geral, vamos dizer assim, da educação no Brasil, criando as escolas, né, de ensino elementar em todas, vamos dizer, vilas e cidades, né, do Império, né? Então, por causa dessa data aí, então, temos o 15 de outubro, mas que ele vale mesmo, é numa forma, a partir de 1963, ele foi instituído mesmo. E eu sempre digo que não é feriado, porque assim, ó, ele é um recesso escolar, tá? Porque assim, ó, se fosse um feriado, ele é instituído por lei, né? Institui por lei. Ele é um recesso, ele é uma pausa opcional, ao ponto, por exemplo, assim, ó, eu estou falando de 2025, esse vídeo faz parte daqueles vídeos, tem um vídeo anterior meu que é chamado Eu Conversando com o Eu do Futuro, né? Isso aqui também, porque eu espero realmente uma melhor valorização do profissional professor, né, quando eu estiver falando com eu mesmo, que a gente coexiste, né, passado e futuro, né, se ele existe lá é porque eu existo aqui, então eu espero que ele continue existindo lá, né, então que ele tenha orgulho e que a gente tenha, né, melhorado alguns aspectos na questão da carreira do professor. Mas o que acontece assim, ó, ele não é um feriado, ele é um recesso escolar, porque, por exemplo, esse ano, a maior parte das escolas optaram na segunda-feira, dia 13, né, puxar o feriado aí, né? Mas hoje, né, estamos falando exatamente numa quarta-feira, 15 de outubro, dia do professor, tá? Então ficou claro quando surgiu, que não é um feriado, e sim um recesso, mas eu quero conversar hoje algo muito interessante, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, os professores devem estar todos, isso me lembra muito vestibular, nas antigas, que a gente corria para frente da universidade para ver o listão, né, e ver se a gente estava no nome na lista, mas o que acontece? Hoje está sendo publicado as promoções que foi retomadas, né? As promoções nunca deveriam deixar de acontecer, né? Elas foram retomadas e eu quero conversar um pouquinho melhor sobre isso, porque fizeram um sistema informatizado, bacana, acelera, facilita, mas desumaniza de uma forma geral, porque tem falhas, por isso que eu digo esse vídeo serve como uma crítica para aperfeiçoamento, porque a pontuação dada ali ela exclui muita coisa, exclui profissionais que, em determinado momento, deixaram de estar em sala de aula para assumir uma função mais estratégica na gestão, na supervisão, ou vai para uma coordenadoria, ou até mesmo para a Secretaria de Educação, né? Deixa de valorizar esses aspectos assim. Mas vamos explicar de uma forma geral. O que acontece assim? A promoção no estado, assim, a gente tem níveis, né? Que vai de 1 ao 6 e as classes de A a F. É essas classes que está sendo jogada nessa promoção. Nível, pessoal, só para o pessoal, às vezes não é aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas ou até mesmo o professor que está chegando na rede aí, né? Agora há pouco teve um concurso, já vou falar mais sobre o concurso na sequência, mas geralmente o professor graduado, quando ingressa, ele está no nível 3, que é de graduação, depois tem o nível 4, que já é a nível de especialização, 5 mestrado, 6 doutorado, né? Então são níveis que, né, o professor pode chegar, e as classes, né? Daí tu entra na classe A,
e não existe uma promoção automática, né? Isso aí ocorre nesses períodos aí, que agora eles até usaram um termo bonito, ADD, Avaliação Anual de Desempenho, que tem 19 critérios ali, né? Então depois eu vou conversar sobre isso. Mas vamos falar o seguinte, a promoção. A última vez que aconteceu a promoção no estado aqui foi em 2014, no governo do Tarso. Até esse governo ele anda copiando muita coisa do Tarso, porque no governo do Tarso teve 2 concursos públicos, em 2012 e 2013, se eu não me engano, foram esses 2 anos, né? Teve 2 concursos públicos. Em 2014 teve uma promoção, né? Então o governo agora atual aqui tenta emplacar 2 concursos. Ele fez um concurso em 2023, né? Tá certo que esse governo teve uma continuidade, 2023, e um concurso agora em 2025, né? Mas a gente sabe que ainda falta professor, né? Apesar assim, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui foi uns dados que eu andei vendo nos grandes números da educação, mas o que dá para entender é que a gente tem em torno de mais 60 mil professores, e mais da metade desses professores são temporários, são professores não efetivos, isso é, não concursados na rede, né? Mas vamos voltar para a questão da promoção, tá? Aí o que acontece? Teve todo lá, o pessoal encaminhou documentação, porque como a gente estava num período sem promoções, né? Eu falei do governo Tarso, mas teve um governo no meio do caminho aí, horrível, né? Que foi o governo do gringo, do Sartori, que o cara colocou aquela questão do piso, né? Falando de uma forma loucura, chamando, né? Se querem piso, vão buscar na tumeleira, um absurdo isso, um candidato a governador, e foi governador, né? E no período dele também a gente teve a época do parcelamento. Só é bom a gente sempre lembrar disso aí. Também foi um governo que teve o quê? 3 secretários, começou com Vieira da Cunha, na sequência entrou Alcoba e terminou com Kurmenauer, né? Então, esse foi o governo Sartori, que não teve concurso, não teve promoção, teve parcelamento adoidado naquela época lá. Mas daí agora no governo Leite a gente teve, né, em 2023 um concurso, 2025 outro, e agora essa retomada de promoções. Só que assim, tem 19 critérios. Só que assim, os critérios são meio injustos para aquele profissional, como eu falei, que por um motivo ou outro, né, vai para uma direção, vai para a supervisão e acaba saindo da sala de aula, e ele tem um sistema de pontuação ali que não avalia corretamente, está todo mundo no mesmo pacote, né? Então que cai o desempenho, né? Então tu não consegue. E isso que estava analisando ali certificações de 2014 até 2023, assim, né? Analisando esse período que ficamos sem promoção, mas o ano decisivo foi 2024, então os profissionais que estavam fora de sala de aula, né, não tiveram avaliação aí foi uma crítica. Eu entrei com recurso. Para você saber, o recurso, juridicamente falando, o recurso é quando serve para a gente contestar uma decisão. Eu contestei e recebi o indeferido a minha contestação, né? Quem aqui conhece aí no mundo do YouTube, conhece o príncipe da burguesia, o Lorde Vinheteiro, certamente ele olharia para aquela resposta ali, que não tem nada de humanizada, né? Foi certamente uma IA que analisou aquilo ali, né? Ou como aqui no Sul a gente tem a Guria, que é a nossa IA aqui. Foi uma resposta de fezes mesmo, né? Se fosse usar o Lorde Vinheteiro, seria uma resposta de fezes, ou mesmo meu próprio xará, o Eduardo Bueno, diria que seria uma resposta horrorosa que foi me dada ali. Mas, né, quem é que podia concorrer, né? Quem é que está concorrendo a essa promoção no estado? Assim, pode concorrer por antiguidade, né, por tempo de serviço, e o próprio decreto, esse decreto 58287, que foi lançado em 24 de julho de 2025, né, que regulamentou isso aí, tem o fator antiguidade, mas não tem um determinante. Até eu tenho colegas meus, eu já estou beirando os 20 anos de magistério e não saí da letra A, né? Tem colegas meus que passaram, já estão se aposentando e não saíram do A ainda também,
né? Então não é complicado isso aí. A gente não sabe quantas vagas tem para cada classe, né? Quantas vagas tem para classe B, C, D, porque as pessoas vão passando aí. Então, para chegar numa, tem que vagar. Então, o pessoal tem que fazer uma caminhada. Isso aí não foi claro. Não foi claro a antiguidade. O que é considerado antiguidade? Tá? Até quantos anos de magistério tu tá, né? E por merecimento, que é essa questão da formação, né? De tudo que tu faz, né? Pela melhoria do ensino de uma forma geral, né? Então, que entra esses 19 critérios. Então, diz que vai ser retomado anualmente, né? Então, o pessoal que por acaso hoje olhou, seu nome não está na lista, vai ter oportunidade em 2025 de fazer, 2026, né, fazer um novo processo, vai ter um novo processo, então avaliando todo o que foi feito durante esse ano também, tá? Então, como eu digo, isso aqui é um ponto de vista, assim, sabe? Falando sobre essas questões de promoções, mas só para vocês terem uma noção do que como é complicado, né, a questão educacional. A gente até que entrou num momento de estabilidade em termos de secretário de educação aqui, porque, como eu vim falando para vocês, a gente no governo anterior do Sartori, lá tivemos 3 secretários. Nesse governo do Eduardo Leite, que houve uma continuidade, que iniciou com um secretário, que era o Faisal, político, né, e administrador, pessoas fora, né, da questão educacional mesmo, né. E depois, em 2021, assumiu a Raquel Teixeira, que, né, ela é uma professora, né, apesar de ser política também, ela tem né, essa questão de ser professora. Então é bom a gente ter um técnico, né, da área na frente de uma secretaria da educação, né. Eu gosto muito disso aí. Mas aqui fica o meu, né, como eu digo, como disse o Lorde Vienteiro, fezes na resposta que me foi dada no meu recurso, né? Espero que eles aperfeiçoem, analisem, né, esses critérios, criem, né, alternativas nesses critérios que possibilite, né, uma melhor análise dos profissionais da educação. Lembrando que até o próprio sindicato dá conta, porque essas promoções, pessoal, é só para quem é efetivo, né? Então, o aposentado não entra na promoção, né? Então, isso aí tem muita questão complicada ainda aí. Então, a gente também, agora, como eu estava falando em concurso, a gente teve um concurso em 2025, né, para 6 mil vagas. A gente teve em 2023, que teve 1.500 vagas, né? Mas a gente sabe que a falta de professor é contínua. A gente sabe que desses mais de 60 mil professores que a gente tem no front hoje, mais 50% são professores temporários que não vão, né? Não tem como sofrer um processo de promoção. E a gente tem que retomar esses aspectos, mas eu gostaria que fosse mais claro assim, o Estado divulgou que são mais de 28 mil professores que, né, podem ser promovidos, né, e o que a gente está vendo hoje na data, aí o pessoal deve estar enlouquecido, né, procurando o seu nome nessa listagem aí. E o que acontece? A gente não sabe quantos estão na classe A, quantos estão na classe B, C. Essas informações deveriam ser dadas, né? Deveriam ser informadas de uma forma geral, para a gente ter, né, algo, como eu digo assim, vamos dizer, esclarecer isso. E quando eu digo esclarecer, é tomar claro, explicar melhor, né, essa questão assim de números, de vagas e possibilidades em cada classe de promoção. Certo, pessoal? Bom, se esse vídeo chegou até você e você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se esse vídeo, para você que é inscrito no canal também e está chegando agora, teve algum sentido, algum significado, deixe o seu curtir. E, pessoal, apesar de tudo, né, de não estar tão colorido assim, um ótimo dia dos professores para nós, né, professores, e que, promovidos ou não, a gente continua no front fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que é ensinar. Um grande abraço e até um próximo vídeo, e quem sabe um próximo vídeo falando sobre um processo melhorado, aperfeiçoado, justo de promoções para o magistério. E claro que tem muita coisa aí, né? Logo, final do ano chegando, vamos lá, começa o reajuste salarial. Mas isso aí é conversa para o próximo vídeo. Tchau!